Bom dia, boa tarde e boa noite, família tibajana e jovem tibajano. Estamos aqui com um desafio muito grande para apresentar o primeiro podcast de Tibagi. Nesse podcast, eu com a minha amiga Paola, vamos debater aqui com vocês e com várias personalidades do município sobre políticas públicas, políticas em geral. Esse desafio, esse programa veio para realizar um sonho particular meu e coloquei essa menina, essa amiga minha, numa fria. Eu estou como pré-candidato a prefeito da cidade de Tibagi e a convidei não só para participar do podcast, como também para ser minha pré-candidata a vice-prefeita no município de Tibagi. Vamos iniciar hoje essa conversa para vocês entenderem um pouco sobre o podcast, né? E vamos debater sobre as políticas públicas do nosso município. Bem-vinda, Paola. Muito obrigado por aceitar esse desafio, né? Muito obrigado aos meninos aqui que estão realizando esse projeto, né? Boa noite a todos os tibajanos e seja bem-vinda e fale um pouco de você, o que você acha dessa loucura, se é loucura. Bom, olá a todos. Eu sou a Paola, para quem não me conhece. Eu sou professora de Educação Física, sou cristã, sou casada com o Luciano. Tenho uma filha de 6 anos chamada Lorena, tenho um estúdio de pilates aqui em Tibagi também e atualmente estou trabalhando no Centro do Idoso, na Casa Nosso Sossego, fazendo exercícios físicos com eles também. Já trabalhei na cultura, no Departamento de Cultura, na gestão da Ângela, já trabalhei também no Colégio Irênio, na Leopoldina, no Baldomero e no João Francisco, que fazem parte dos colégios do interior. E estamos aí, né? Nessa luta, vamos ver como é que vai ser, né? Nossa contribuição para melhorar o nosso município, né? Em diversas áreas. E pode contar comigo nessa luta. Obrigado, Paola. Não foi fácil, viu, gente? Não foi fácil. Conversava com a Paola, como diz, muitos sabiam que eu já havia convidado ela, muitos sabiam que eu gostaria muito de ter ela como uma pré-candidata a vice-prefeita, menos ela sabia. Então, quando eu fui conversar com ela, ela já sabia sem eu ter convidado. Mas é isso, você falou um pouco de você, eu vou falar um pouco de mim, como empresário, falar um pouco da minha família. Então, meu nome é Paolo Pavese, tenho 48 anos, sou filho de Nelson e Sila Pavese. Meus pais já foram vereadores, mas antes de serem vereadores, meu pai era contador na cidade de Tibagi, minha mãe foi bancária. Sou casado com a Flávia há mais de 15 anos, tenho 2 filhas, a Maria Clara e a Mirella, uma com 14 e a outra com 8 anos, né? E há 15 anos voltei para Tibagi. Me formei na faculdade de Direito, advoguei por 6 anos na cidade de Maringá, né? Em 2006 eu retornei para Telêmaco Borba, parei de advogar, montei uma loja de carro com meu tio. Em 2009 eu retornei a Tibagi. Tibagi sempre, desde quando saí daqui com 13, 14 anos, sempre fui muito apaixonado por Tibagi, pelas suas belezas, pela tranquilidade que é a cidade, né? E retornei aos 30, saí com 13 e retornei aos 30. E de lá para cá abri uma loja de carros, posteriormente abri uma imobiliária. Hoje tenho a loja de carros, imobiliária e uma fábrica de placas de carro. Nesse período, no período de 2015, trabalhei junto com a Paola na mesma administração da Ângela Mercer. Trabalhei como secretário dos comércios. E de 2019 a 2023, até 7 meses atrás, eu fui diretor do Hospital Luiza Borba Carneiro, né? Com esse envolvimento que eu tive no poder público e até mesmo por influências e discussões dentro da minha casa dos meus pais, é que eu vejo que eu tenho muito gosto pelo poder público. E o poder público, a gente tem que olhar para o coletivo. A gente não pode olhar de forma individual. Então é isso que eu busco, Paulo. Eu busco uma política pública que atenda a todos, não pequenos grupos, né? E é isso que eu vejo em você para somar junto a quem sabe, né? Um dia nós sermos prefeito e vice nessa cidade. Como pré-candidato, eu acho que a gente está debatendo legal e eu acho que temos bons frutos a colher, né? O meu perfil é diferente, o meu perfil é de empreendedor, o meu perfil é de buscar o desenvolvimento
E como eu já te disse, eu acho que o seu perfil é um perfil social muito importante, um perfil da educação, um perfil do esporte, né? Que eu vou deixar, com o tempo a gente vai cada um falando um pouquinho do que pensa para cada área. E é por isso, gente, que surgiu o podcast De Olho no Futuro. Então, a partir de hoje, nós estaremos colocando temas para ser debatidos, convidados no nosso programa para debater os temas, né? E vamos fazer pequenos reels, acho que fala, né? Essa linguagem jovem, uns reels, para vocês assistirem na internet dia a dia e quem sabe mais para frente a gente faça lives, né? E é isso que... Se a gente tiver coragem, né? Se a gente tiver coragem, né? Porque não é fácil. Nós estamos aqui 1h30, mais ou menos, agora que nós estamos falando. Mas eu acho que é uma forma inovadora, é uma forma de contribuir para Tibagi. E é isso. Eu acho que nós podemos começar debatendo alguma coisa, que assunto você sugere para a gente debater? Eu queria saber, assim, quais são as áreas que você mais tem encanto do poder político, assim. Paola, eu encanto o gosto pessoal. Eu sempre gostei, como eu disse no início, que eu sempre fui apaixonado por Tibagi. E enquanto moleque, morei aqui e sempre gostei muito da natureza. Meio ambiente, a natureza. Eu viajava com meus pais quando era piá e falava, não, para fora não tem a beleza que Tibagi tem. Então eu, particularmente, eu gosto muito do turismo de Tibagi. Eu acho que a nossa indústria realmente é a indústria do turismo, né? Enquanto alguns falam, nós precisamos de indústria para gerar emprego. Eu acho que a nossa indústria já existe. Nós precisamos fomentá-la e aproveitar melhor, né? Mas lógico que junto com essa indústria do turismo vem o desenvolvimento. Para ter o desenvolvimento você tem que ter algumas ferramentas e uma delas que eu acredito que funcione e não é um sonho, eu acho que é algo... Aliás, é um sonho, só que eu acho que está muito próximo. Basta ter vontade. É trazer algo ligado à educação. Um curso técnico, um curso de agronomia, porque eu acho que em Tibagi nós temos que pilares que realmente podem fazer Tibagi desenvolver. Nós temos um agro incrível, duas situações do agro. O agro que se sustenta sozinho, que é o grande produtor, e o pequeno agricultor, né? Certo. Os dois podem turisticamente atrair pessoas para o município, né? Se você falar do grande agro, a tecnologia que nós temos pode trazer um turismo de negócios, né? E o pequeno agro, um turismo de visitação, o pequeno produtor pode produzir para atender pequenas lojas, pode produzir para dentro do município, né? Nós temos exemplos no município, a dona Neida, a filha dela, a Cristiane, que elas já fazem isso. Já existe um turismo na propriedade delas disso. Então, eu acho que outras propriedades têm que ser incentivadas, né, para isso. Então, o agro é uma coisa que eu acho muito importante, dos dois lados, todos ligados ao turismo, que é onde vai fomentar, e ligado a um curso de tecnologia, um curso técnico em agronomia ou de agronomia. Nós temos o curso hoje em agronomia por uma faculdade particular e a parte técnica ocorre numa fazenda nossa aqui local, né, numa propriedade particular. Então você imagina só se nós tivéssemos um curso de agronomia instalado na unidade social, antiga escola rural na minha época, né? Então nós temos lá tudo pronto. Basta ter a vontade de buscar, seja na iniciativa privada ou no poder público, numa faculdade estadual, esse curso, né? E isso viraria a chave para Tibagi. Porque em 4 anos você teria aproximadamente 400, 500 alunos estudando aqui. Isso por comércio seria algo muito bom, né? Então outras coisas que vêm junto, né? Vem professores e tudo mais. Então essa área do agro e turismo junto é uma coisa que eu gosto muito, que é ligado ao desenvolvimento, né? E daí as pessoas falam, mas o desenvolvimento, o tibagiano, o jovem não tem o que fazer. Né? Chega uma certa idade, tem que ir embora, assim como eu fui quando jovem, quando moleque, fui embora e voltei mais tarde. Eu particularmente ouço muito e leio alguma coisa a respeito de tecnologia, né? E eu converso muito com o Guto Silva, que hoje é secretário do Planejamento do Paraná.
E o Guto, numa conversa que eu tive com ele, ele me disse que cidades como Tibagi são a maioria, não só no Brasil, como no Paraná. Né? Nós temos hoje mais de 105 cidades com menos de 20 mil habitantes. Então o problema que nós temos aqui também ocorre fora. Qual seria uma das soluções para que o jovem, e desse público, 80% do jovem quer ir embora, por falta de oportunidade. Então, o que seria interessante para um município como o nosso? Um incentivo ao jovem fazer um curso de tecnologia. Porque quando ele se envolve na tecnologia, ele pode trabalhar numa empresa na Alemanha, estando aqui em Tibagi. E eu recordo muito, quando eu era jovem, eu não queria ir embora de Tibagi. Eu queria morar aqui, porque é que eu gostava, minha família, meus amigos eram todos aqui. Só que por necessidade de estudar e trabalhar, eu fui embora. Voltei, né? Porque realmente eu queria voltar, né? Depois de um tempo fora, eu queria voltar. E tudo que eu tenho hoje é graças a Tibagi, né? Muitos falavam, não, você é louco, vim pra Tibagi, aqui nada dá certo. E essa é uma outra coisa que nós temos que tirar da cabeça do tibagiano. Todo mundo fala, o que monta Tibagi não dá certo. Não é isso não, Tibagi tem muito a oferecer. Tem potencial. Tem potencial, só que nós temos que ser persistentes, né? Nós temos que trabalhar dia a dia. E o trabalho envolve muita coisa, né? Muita coisa. Não é a curto prazo, né? É a longo prazo. E nós temos que parar de depender e esperar muito só do poder público. Nós temos que depender de nós, enquanto sociedade, conversar, debater entre empresários. Então, a minha visão é essa. O poder público, ele realmente tem que te dar um amparo, né? Aquele amparo, aquela base, mas você tem que realmente, dia a dia, dia a dia tem que se envolver mais e mais. Então, Paula, e outras coisas, né, que agora a gente conversando, fica nervoso nesse bate-papo aqui, e a gente vai falando nos podcasts, né? E você, o que te inspira a poder somar um pouco com o município? Eu gostaria muito de somar na área da cultura, por já ter trabalhado com isso, né? Saber como é que funciona. E naquele tempo, na gestão da Ângela, eu era assessora do Peter, que já, né? Saudoso Peter. E não funcionava somente as aulas no Departamento de Cultura, né? Nós fazíamos a caravana cultural, que nós íamos até os distritos, até fomos à cidade de Ventania apresentar esses alunos nossos. Eu recordo. Então essas aulas que eram feitas no departamento, a gente levava os alunos de ônibus e eles apresentavam esse trabalho, né, nas comunidades, e o trabalho também era feito nos distritos. E hoje também é feito, né? Mas talvez a gente precise fomentar mais as apresentações desses artistas, né? Tem pintura, tem violão, teclado, balé, etc. E tem a banda municipal também, que poderia se apresentar muito mais, talvez, né? E então é uma coisa que eu sinto falta, né? Outra coisa que nós fazíamos era o Domingo na Praça, que eu achava muito gostoso de fazer. Então a gente unia a Secretaria de Esportes com o Departamento de Cultura e íamos todos para a praça. Então a gente fazia a divulgação nas escolas e as crianças iam com os pais passar a tarde do domingo lá na praça. Então tinham os brinquedos, tinham as brincadeiras, tinha um vôlei, tinha tênis de mesa, tinha o parquinho que já fica lá na praça, mas era um momento gostoso, assim, familiar, que talvez até pudesse atrair um turista, né, se tivesse feirinha. Se me permite, né? Claro. É justamente esse debate que é interessante, né? Então, agora há pouco me faltou até mais assunto, mas você tocou num ponto que, assim, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente precisa gerar o consumo, né? E você tem consumo quando você tem gente na rua. Quando tem gente na rua, tem pessoas consumindo algo em algum lugar. E eu me lembro muito bem, na época da cultura, quando eram feitos teatros ao ar livre, na praça, a banda tocando, os domingos na praça, todo mundo sai de casa. O Tibagino não tem esse costume. É uma cidade que no inverno é frio, né? Mas quando tem algo que envolve as crianças, todo mundo sai de casa para prestigiar, né? E quando as pessoas saem de casa para prestigiar algo, naturalmente, após o espetáculo, após a brincadeira, todo mundo sai chupar um sorvete, sai comer uma pizza, né? E isso faz parte do turismo, da cultura e do desenvolvimento. O turista São que vai, por que exemplo, ao Quênia hoje em dia, né?
maioria dos turistas vem para Tibagi para visitar o cânion. E eles param lá na lanchonete e perguntam, vale a pena eu descer para a cidade? Aí, será que vale? O que a gente tem a oferecer aqui na cidade para o turista vir para cá, para conhecer? Será que as nossas lanchonetes estão abertas? Os restaurantes estão abertos? Quais são as atrações para o turista aqui dentro da cidade? Nós temos também, né? Eu faço parte lá da organização do Salto Santa Rosa, né? Então o turista, a maioria fica no Hortelã, não vão até o Barreiro, né? Não passam por Tibagi. Então talvez falte um pouquinho mais desse trabalho para chamar o turista para a cidade. Então nós estamos no tema aqui de cultura e turismo, né? Que falamos que é uma da indústria nossa que está andando passos lentos, né? Acredito que melhorou muito nos últimos meses. Aí até hoje fiz um comentário na rede social lá. Alguns já mandaram me criticando, né? Mas ninguém agrada a todo mundo, né? Mas eu acho que o que é bem feito e o que dá certo, né, tem que ser elogiado, independente da administração. Né? Nós estamos falando aqui da cultura na gestão da Ângela, como nós vamos falar da gestão posterior à Ângela, que foi do Rildo, depois a do Butina. Todos têm um perfil, cada gestor teve um perfil e cada gestor entregou coisas boas. Assim como algumas coisas não deram certo, né? Não estamos aqui para criticar, e sim para pensar o que pode ser melhor para o Tibagi, né? E se tratando do turismo, que você comentou, me fugiu, você ia falando das feiras, o que traz o turista para a cidade? Exatamente. Então, assim, outra coisa que eu acredito muito, Paola, é trazer essa questão de o turista chega ao cânion e não vem para a cidade. O turista chega no Puxa-Nervos e não vem para a cidade. Ele só vai nos pontos principais e não vem para a cidade. E volta a falar. No desenvolvimento do município, os pontos turísticos é muito importante eles serem visitados. Mas você só vai ter um aumento de turistas nesses pontos turísticos quando você traz o turista para dentro da cidade para fazer outras coisas, né? Então, quando você tem mais atrativos dentro da cidade, e nós temos vários atrativos hoje, mas nós precisamos criar mais atrativos, né, que sejam interessantes. E não é interessante para aquele turista que vem apenas em janeiro, em dezembro ali. Tem que ser criado algo dentro da cidade para que os turistas regionais venham nos finais de semana. Né? Então, a população de Telêmaco que vem no carnaval, que vem aquela população de família que vem também para passear numa praça, né, para curtir um bosque, né, para andar de pedalinho, né, para alguma coisa nesse sentido, que ele estando aqui movimenta o comércio local e o comércio local desenvolve, e daí aquela crítica de o restaurante não abre. Por muito tempo eu critiquei restaurante que não abria, né? Mas é difícil para o empresário quando não tem gente. Abre, daí não vem gente. Não vem gente, então é difícil. Então, quando não fomentarmos a vinda de turistas, não só no período de verão ou do inverno ali, né? Nós temos que fomentar a vinda do turista todos os finais de semana, né? Seja com pedalada, seja com caminhada, seja com apenas atrativos locais que vêm famílias para passear, e é isso que vai desenvolver. Estando aqui esse pessoal, eles vão para o Puxa-Nervo, vão para o Salto Santa Rosa, começa a ficar ao contrário, né? Ao invés de ir nos atrativos já consolidados e um ou outro vir para a cidade, eles saem daqui para ir para os atrativos. E quanto mais gente, melhor o turismo, melhor o desenvolvimento. Muito bom. Outra área que eu gosto também é a educação, né? Porque eu sou professora, então teria que ter uma atenção especial. Não penso em nada muito específico, né? A gente teria que chamar talvez uma professora para o nosso podcast. Exatamente. Né? Ver quais são as necessidades das secretarias e também do esporte, né? Eu acredito que nós temos que fomentar diversos esportes, não só um tipo de esporte, por exemplo, só o futsal ou só o futebol, né? Nós temos, por exemplo, eu faço parte do time dos Jogos Abertos do vôlei, né? Então nós treinamos todas as semanas. O ginásio é aberto, é bem tranquilo, a secretaria abre para nós. E só que para competições nós temos pouco investimento, né? E outras pessoas, outras crianças até que eu já conversei, queriam treinar basquete. Não existe um treino de basquete na nossa cidade. E seria interessante, né? Um tênis de mesa, um xadrez, tem uma gama
de esportes, né? Que a gente poderia explorar. Quantas praças nós temos, né? E então teria que pensar alguma forma algo de fomentar assim. isso. Eu vejo sim, né? E melhorar essa questão. O esporte, né, salva vidas, né? O esporte é algo que evita problemas futuros, né? É muito mais do que só praticar ou se divertir. Então eu acho que é uma área realmente que nós temos que pensar como prioridade, né? A educação em si é aquilo que a Paola disse. Talvez nós não tenhamos aqui uma ideia criada para determinada área, mas o importante do gestor é ele enxergar que aquilo não é tanto o perfil dele, mas trazer alguém técnico que possa dar a ideia e desenvolver aquela ideia. E como gestor, dar a liberdade para que ele possa desenvolver aquela ideia. E conversar, né, com quem está envolvido. E conversar com quem está envolvido, vendo as necessidades. Né? Eu acho que é isso que a gente tem que, como gestor, né? Seja no poder público ou seja nas empresas, a gente tem que estar aberto a ouvir e deixar realmente aquele técnico desenvolver aquilo que ele pensa. Né? E a questão do esporte é isso. Eu acho também que Tibagi tem um potencial muito grande para o esporte. Né? Vamos falar aí hoje, a canoagem tem vários representantes, mas só tem isso porque lá atrás foi acreditado, Paulo, né? Foi acreditado que poderia ser algo forte em Tibagi. Nós né? temos campeões. Nós temos campeões porque alguém se espelhou em alguém, né? Então, assim como a canoagem hoje a gente tem vários representantes e tem que ser incentivado, nós temos muita gente boa de futebol, que tem que ter as escolinhas, que eu acredito até que tem, não, eu sei que tem, né? Mas é o que você falou, nós precisamos, não temos só gente que gosta de futebol, tem gente que gosta de basquete, nós temos excelentes professores de voleibol que amam o que fazem. Vou falar aqui um amigo meu, o professor Ovídio, há anos atende Telêmaco Borba, trabalha em Telêmaco Borba com voleibol, e ele é exigente, ele é um cara que... Foi atleta dele. Foi atleta, ele é um cara que ele quer realmente resultado, né? E quando a gente busca o resultado, né? A gente cresce. Então, eu acho que a gente tem que realmente pensar em mais esportes, atender mais, tem academias particulares hoje aqui de Taekwondo, né? Que no passado já atenderam a comunidade. Então, eu acho que isso salva realmente vidas. A gente atender a comunidade mais carente é importantíssimo, né? Para a criança e para o adolescente fazer parte de um grupo específico, ser um atleta é uma coisa muito importante, né? Eu passei por essa experiência ano passado e o retrasado. Eu dei treino de vôlei lá no Irene e assim, os adolescentes, eles fazem daquilo uma coisa assim impressionante, sabe? Muda a vida deles, eles vão para jogos, eles veem outra realidade, né? Além de aprender um esporte, eles crescem socialmente. Então, essa sensação de pertencimento ao grupo pro adolescente é essencial, né? Para ele se desenvolver melhor, ter um desenvolvimento integral, que fala. Legal. Eu acho que o esporte, como eu disse agora há pouco, não ficar repetitivo, realmente salva vidas e é o que a gente tem que tomar como uma das coisas principais num governo, né? As coisas básicas, e nós estamos falando de educação, eu acho que nós precisamos realmente, na questão de educação, se não na grade curricular, vimos conversando hoje até na hora do almoço, se não na grade curricular, nós temos que levar para a criança algumas coisas que hoje estão faltando. Então, nós estamos hoje eu vejo isso na comunidade, na sociedade, né? Tem muita gente já que não sabe o que é reciclar, tem muita gente que não sabe o que é leis de trânsito, tem muita gente que não sabe o que é o turismo de Tibagi. Então, essas três que eu comentei são coisas que precisam ser colocadas, se não na grade curricular, como cursos ou palestras durante 2 vezes ao ano, pelo menos, para várias turmas, e que isso não seja um ano sim, um ano não, uma gestão sim, uma gestão não. Isso tem que ser sempre, porque é a criança que vai aprender o certo e vai trazer para aquele adulto, até que não está fazendo certo, a coisa certa, né? Então, eu lembro quando eu era moleque, era muito comum jogar um papel de bala na rua, né? Até que dentro da escola, dentro de casa, a gente aprende. Mas quando você ouve lá de um professor ou de um colega, né, o jovem, o adolescente aprende muito mais rápido. Pai, você não pode fazer isso.
né? Porque então, a professora falou. Porque a professora falou. Né? É uma coisa que, na nossa época, os professores eram muito respeitados. Hoje tem alguns jovens adolescentes que não respeitam o professor como nós respeitávamos na nossa época. Mas a minha filha mesmo, eu vou falar alguma coisa pra ela, ela disse, não, mãe, a professora falou tal. Então, que a professora continua uma autoridade vale e um mais respeito do que o que eu falo. Vale que bom, né? Então... Que bom isso. E é bem importante. Então, eu acho que algumas coisas realmente a gente tem que pensar na questão da educação, colocar isso não como, se não der como grade curricular, por questões burocráticas e financeiras, mas sim em treinamentos, em palestras, alguma coisa assim, para que a comunidade aprenda a ver Tibagi como a criança, como uma cidade turística. E eu falei no início que eu sempre amei muito Tibagi. Isso veio de criança. Né? E quando as crianças começam a conhecer Tibagi, começam a gostar de Tibagi. Uma cidade limpa, organizada, traz eleva a autoestima do cidadão. Né? Então, quando você mostra uma cidade bonita para a criança, ela pega amor por essa cidade. Quando ela pega amor por essa cidade, ela começa a conhecer mais a cidade. Ela começa a vender a cidade para fora e começa a ter uma visão até de empreendedorismo. Né? Poxa, Tibagi é um lugar legal que dá para montar. E uma coisa que chama a atenção das crianças é aparecer Tibagi na televisão, por exemplo. Né? Então, eu vejo pela minha filha, ela diz, ai, esse jornal só fala de Ponta Grossa, não fala nada da minha cidade. Então, uma vez apareceu Tibagi na TV, olha só, apareceu a minha cidade na televisão. Então, é uma coisa assim, né, divulgação, talvez, né, mas ela ficou encantada com aparecer Tibagi na televisão, porque antes ela achava que Tibagi estava esquecido, né, e pra mim, eu amo Tibagi porque eu nasci aqui, né, nasci ali no Luiza Borba, 93. Você tocou num ponto, não vamos entrar nesse assunto. E aí eu nasci ali, e inclusive meu nome se deu o meu nome por causa do seu nome, né? Que naquela época minha mãe ia pra faculdade, eu acredito que você ia junto, né? No mesmo ônibus. E aí veio a Paola do Paolo. E aí estamos juntos hoje. Que coisa, né? Isso aí é uma curiosidade. Realmente, quando eu tinha... Não lembro a minha idade, mas lá em 90 contar, né? você nasceu, se eu falar a data que você nasceu, vamos saber a tua idade. Eu nasci em 93. Então, em 92, eu estudava à noite em Ponta Grossa e eu ia de ônibus. Eu acho que o apelido do ônibus, se não me engano, era o Dino. Era aquele ônibus antigão da prefeitura. E eu ia com a tua mãe. Ela fazia faculdade, eu fazia terceirão, alguma coisa assim. E nós íamos toda noite para Ponta Grossa. E eu me dava muito bem com ela e tal. Sem modéstia, né, gente? Ela falou que me achava muito gente boa e bonita. Daí ela tava grávida e ia dar o nome da filha dela como Paola. Então, 20 anos depois eu conheci a Paola. Né? Com uma curiosidade, mas... E daí agora, olha só o que o destino nos reservou, né? Estamos aqui debatendo algo. E quem sabe um projeto político para frente, né? E tenho certeza que seja da minha parte e da parte dela, que será sempre pro coletivo. Sempre pro coletivo. Individualmente, eu tenho minha vida, ela tem a dela, mas nós queremos deixar um pouco de nós para Tibagi. Né? Isso não é promessa, não é nada. Nós só queremos discutir políticas públicas de uma forma diferente, mais ampla, mais objetiva e mais assertiva. E de resultado. Paola, você falou agora do HLBC, do hospital, você nasceu no hospital, né? Eu agora passei os últimos 4 anos da minha vida lá dentro do hospital. Peguei pandemia, meu Deus do céu. Mas, uma época difícil. Uma época difícil, triste para todos nós, né? Mas passamos e temos que olhar para frente. Assumir o hospital estava prestes a fechar, né? Por uma decisão do então e agora também secretário de saúde. Ele via o hospital como um postão de saúde, né? Ele não tira as razões dele, porque em números realmente o Hospital Luiza Borba atende muita consulta, muito atendimento primário ali, não tem cirurgias e nada mais, mas o hospital é muito importante para Tibagi. E falando em saúde pública agora, Tibagi é privilegiada na saúde. Apesar de críticas, a população, uma parcela da população critica muito, nós temos excelentes profissionais em Tibagi na área de saúde, bastante profissionais na área de saúde, né? Defeitos e falhas existem,
né? Nós temos que erguer as mãos para o céu e agradecer, porque Tibagi tem uma saúde de qualidade, tem qualquer um que chegue hoje na cidade, tua filha machucar, pode ir para o hospital que vai ser atendido a qualquer hora do dia ou da noite por excelentes profissionais. Algumas coisas precisam ser ajustadas, né? O tempo que eu trabalhei no hospital, eu ouvia críticas de alguns profissionais, né? Algumas críticas em postos de saúde, né? É muito debatido essa questão do posto de saúde, que os médicos atendem ali das 8 ao meio-dia, 2 da tarde. E com hora marcada. Com hora marcada. Às vezes a pessoa vem do interior e acaba não sendo atendido. Então eu acho isso que a gente tem que olhar com muito cuidado, porque a gente fala de saúde. O que eu sempre falei no hospital nesses 4 anos, quem tem que tomar um certo cuidado, porque ninguém vai para o hospital para passear. Né? Por mais que tenha aquela pessoa que vá ao hospital diariamente ou semanalmente, se ela vai lá é porque ela no mínimo quer conversar com alguém. Né? A necessidade dela é essa e eu acho que... É o psicológico. É o psicológico. Então a gente tem que atender igual. Ninguém vai para passear. Né? Não está indo num shopping, não está indo num parque, está indo num hospital. E é assim nos postos de saúde. Né? Então a gente, como cidadão, como gestor, a gente tem que olhar o melhor funcionamento para os postos de saúde. Para que não aconteça esse tipo de situação da pessoa vir do interior, chega no posto de saúde, hoje não dá, volta amanhã, que hoje já deu número de consultas. Né? Eu busquei entender um pouco sobre essa questão das consultas, se existia alguma regra, alguma lei que limitasse o número de consultas. O que existe, Paulo, não é conselho, porque existe uma orientação para que cada consulta dure em torno de 15 a 20 minutos. E daí os profissionais levam isso, chega às 2 da tarde e já atendeu um número X lá e para de atender. Então eu acho que nós temos que ter nos postos de saúde realmente pessoas, profissionais que atendam das 8 da manhã às 5, 5 e meia da tarde. Né? No interior também, né? Para eles não terem que se deslocar até a cidade. Exatamente. No interior, e eu já tenho até um convite para um médico que já trabalhou no setor público para vir discutir isso aí com a gente. Raio-X no interior, né? Para a pessoa tem uma fratura, uma queda lá, tem que vir para a cidade. Da cidade é mandado para Telêmaco Borba, ou é mandado para Ponta Grossa, mandado para outro município. Né? Então vamos tentar pensar em algo. Lógico, nós não sabemos como funciona 100% isso, mas temos que discutir esse tipo de política dentro de uma administração para que facilite. Nós não somos igual ao Telêmaco Borba. Telêmaco Borba, você andou 2 km para um lado, 2 para o outro, acabou o município. Aqui você anda 80 km para um lado e não acabou o município. Né? Então os distritos, e isso é um outro debate, vamos trazer pessoas para debater isso, os distritos, na minha opinião, Paulo, tem que ter independência. Na saúde, né? O transporte, pessoas para manutenção do distrito. Eu fui lá no final de semana, o mato tomou conta de tudo. Né? Então, por que não ter profissionais, hoje terceirizados, lá no município? 2, 3 que cuidem do mato, da grama, né? Da lâmpada, da iluminação pública. Não tirar o profissional daqui, chega lá a reclamação de todo mundo. Chega lá 10 horas da manhã, 11 horas para o almoço, que é o direito deles, né? Para retornar ao trabalho 1 hora da tarde, para 3 horas vir embora. Não, por que não ter profissionais lá? Né? Então, na minha opinião, nós temos que, não só na saúde, mas como várias áreas, nós temos que ter uma independência do distrito, que são cidades. Né? Tem um potencial muito grande, um pessoal extremamente politizado, né? Que quer participar. Inclusive existem, né, subprefeituras para isso, né? Exatamente. Muito importante quando foi criada a subprefeitura. Mas nós temos que olhar a subprefeitura não só como alguém para relacionamento público ou político ali, e sim alguém que escolha o que vai ser feito para o distrito. Né? Não tenha que pedir palpite tudo para o prefeito. Lógico, o prefeito é a autoridade maior e tem que vir, mas tem que ter alguém lá que saiba qual é a prioridade. Né? E a prioridade do coletivo, não a prioridade do bairro que ele mora, ou do espaço que ele mora, ou a prioridade do amigo, não, a prioridade do coletivo. E por isso é importante também fomentar que as comunidades se mobilizem para discutir esses temas. O que vem primeiro? Né? Eu digo que não existe, eu digo não, vou aqui repetir uma frase, vamos ver se eu não esqueço, que o Guto Silva fala. Quem planeja tem futuro. Quem não planeja, gente,
tem destino. Né? Então, eu vejo que o mais importante hoje numa administração pública é um planejamento de verdade. Né? E nos distritos é isso. Então, a gente pode planejar o que vai ser feito primeiro. Escolher lá determinadas coisas na saúde, na educação, no esporte, né? E planejar e fazer com que as coisas aconteçam aos poucos. Né? Não vamos chegar, sentar lá e falar, vamos fazer tudo, que não vai acontecer. Não vai dar certo. Né? Se nós falarmos isso, nós continuamos na velha política. Prometer água, prometer... outro assunto que vem. Ai, meu Deus. Vamos lá. Um assunto puxa o outro. E é justamente Vamos falar isso, de né? água, então. E é justamente isso, né? A ideia nossa é debater temas, e desses temas que hoje nós estamos debatendo aqui, trazer pessoas capacitadas, que tenham conhecimento técnico, para debater e fazer realmente a gente entender um pouco do que acontece no Tibagi como um todo. Porque criticar é fácil, mas colocar a cara para ser um pré-candidato a prefeito, ou um prefeito, vereador, é difícil, gente. Né? O nosso papel, meu e da Paola aqui, também é isso. É ajudar a fomentar, ajudar a incentivar você, jovem, você que nunca participou da política, a participar. Né? Porque eu e a Paola é a primeira vez que nós estamos mexendo com isso, né? Se envolvendo na política diretamente. Né? Mas amanhã nós passamos, Paola. Né? Minha mãe sempre falou, a renovação sempre é importante. Uma renovação é importante porque a pessoa que vem com ideias diferentes e com um gás totalmente novo. Né? Então é sempre importante. Mas o tema agora... Seria água, né? Seria água. Falar da água ou não? A água é um tema que está em alta no nosso município, infelizmente, pela negativa, né? Mas para mim é inadmissível algumas comunidades não terem água ainda. Terem água com frequência não, diariamente, né? Eu seria leviano em falar mal aqui de uma administração ou outra, né? Até falei com o Fabiano ontem e pedi para os meninos, para os Gilsons, que eu soube ontem que são dois meninos que chamam, eu conheço os dois, mas não lembrava que o nome dos dois era Gilson, que mexe com a água no município. Pedi para conversar com eles justamente para entender o que é o problema da água no nosso município. Né? Não tive essa conversa ainda. Num próximo podcast a gente pode debater isso, para justamente eu entender e falar como eu vou criticar algo se eu não tenho conhecimento disso. Né? Porém, eu visitei algumas comunidades que estão com essa dificuldade de água. A comunidade do Pinheiro Seco, mais de 3 meses sem água. Né? Então, no Caetano, algumas outras localidades do interior sem água. Então, assim, cada um tem seu problema específico. E outra questão é falta de energia elétrica, que leva a falta de água, porque a bomba não funciona e assim. É isso que nós temos que entender. O porquê que falta água. É porque cai energia elétrica. Mas então, por que falta energia elétrica? Nós temos essas respostas no século 21, 2024. É inadmissível. Eu, na minha opinião, é inadmissível você ficar sem luz e sem água. Né? Então, tem que encontrar uma solução. Eu não entendo como que no Barreiro não tem água há 3 meses, se nós temos uma usina ao lado, menos de 3, 4 quilômetros, no Pinheiro Seco, e temos uma usina do lado, a 3, 4 quilômetros, que tem água em abundância, tem um reservatório. Mas Paolo, aqui não é assim, é porque não é Sanepar. Mas então vamos achar essa solução. Não é assim, mas é como. Né? Então eu acho que falta realmente uma vontade política de fazer com que as coisas ocorram para as necessidades básicas, Paola. É a principal e a primeira coisa que tem que ser resolvida no município. Porque como você vai desenvolver lá no Salto Santa Rosa, vou vender sorvete no Salto Santa Rosa. Nós tivemos ontem 4, 5 horas sem energia. Você tinha perdido todo o seu estoque de sorvete. Exatamente. Então como nós vamos falar num desenvolvimento do turismo se nem a energia é estável? Né? Daí não tem como fazer pagamento, por exemplo, né? Porque hoje em dia é tudo Pix, tudo cartão. Vai funcionar como? Sem uma Wi-Fi, né? Sem internet, sem energia, enfim. Então uma coisa leva a outra. Vamos voltar para a questão do planejamento. Se você, no planejamento, colocar que primeiro nós temos que colocar o turista lá no Puxa-Nervo, no Salto Santa Rosa, ou em qualquer outro lugar, e tem a dificuldade de energia, o planejamento está errado. Né? Porque como que nós vamos falar em desenvolvimento sem a água e sem a luz? E nós temos então, no planejamento tem que vir isso primeiro. Alguns atrativos turísticos, já puxando outra história,
né, outra área, e temos vários pontos turísticos que dependem de estrada. E aí entra em outro ponto que esse é o calcanhar de Aquiles de todo prefeito. Exatamente. Principalmente Tibagi, que a gente sabe que é um município gigante, né? Mas eu vou te falar, eu tenho pesquisado, tenho ido atrás, nós temos maquinário disponível, nós temos profissionais disponíveis, né? Eu acho que talvez falta um pouquinho mais daquele profissional, daquele secretário ali que está, não estou criticando A ou B, nós não podemos, nem a água, nem a energia, nem as estradas, nós podemos criticar o atual, o anterior ou o outro lá atrás, porque nenhuma dessas gestões resolveram. Então nós não podemos criticar um ou outro. Nenhuma das gestões resolveram esses problemas, que são para mim os principais e que vem primeiro, né? Que estão em primeira demanda do município, né? Para você ter um desenvolvimento, tem que ter boa estrada, né? Para escoar os grãos, para atender o turista, você tem que ter água, tem que ter luz. Mas eu vou falar para você, talvez falte realmente um gestor nessa área com muita vontade, que eu acho que no setor público todos têm que ter muita vontade, que tenha um bom relacionamento com toda a equipe, que nós temos excelentes profissionais dentro da prefeitura, né? Mas que traga realmente questões técnicas para colocar nas estradas. Eu participei de um curso outro dia da Emater Minas Gerais, tá? Onde mostrava como se fazer estradas cascalhadas com excelência. E que durem, né? Porque com tanta chuva a gente fala, mas chove tanto, não sei o que, não sei o que. Bom, e por que estrada de particular aí no município, de fazendas particulares, chove, lógico, uma erosãozinha ou outra dá. Mas a do município, qualquer chuvinho o povo reclama, né? Então assim, planejamento, começar aqui, terminar lá, não tirar uma equipe daqui, joga pra cá, joga pra lá, né? Esse é o planejamento. E realmente ver como as estradas precisam ser feitas. Como é o escoamento da água, né? Qual o tipo de solo. Isso que eu aprendi nesse curso, para cada tipo de solo existe um tipo de pedra a ser colocado. Para cada tipo de solo precisa quando é arenoso é uma coisa, quando é argiloso você tem que cortar o terreno. Então, assim, eu não sou técnico, mas o gestor tem que buscar pessoas técnicas para que realmente desenvolva. Voltamos a dizer, tem coisas... o cara não adianta não querer pular lá o terceiro ano sem passar pelo prézinho, né? Então, água, luz e estrada são as coisas principais para a gente fazer com que o município todo gire. E aí vai. Paulo, agora vamos falar sobre os nossos convidados. Como que você pensou para a gente fazer isso? Então, Paola, na verdade, vou começar já até a agradecer a todo mundo que assistiu, deu like no nosso canal, né? Compartilhe se você gostou do que conversamos aqui. É apenas o início, estamos nervosos, né? É a primeira vez que colocamos a cara na frente de uma câmera para colocar na internet, né? Certeza que vão virar meme, muita coisa, né, Paola? Mas o que eu tinha pensado é assim, de todos esses temas que nós debatemos aqui, nós precisamos, eu comentei agora há pouco, ter pessoas técnicas, né? É muito fácil a gente criticar e falar de um assunto, mas a gente não dominar esse assunto. Então eu acho que nós temos que trazer aqui pessoas que são ligadas a essas áreas, da área da saúde, seja um secretário, seja a nossa secretária de saúde, né? Pessoas que já passaram por lá. Eu acho que pessoas ligadas à saúde que têm uma visão fora da política, né? Questão de desenvolvimento do município e desenvolvimento de pequenas empresas. Eu tenho um relacionamento muito bom com pessoas ligadas ao Sebrae, quero muito trazer, né, pessoas ligadas ao Sebrae, ao desenvolvimento do turismo local, e pessoas assim que realmente conheçam daquela área, né? E a gente as convide, vem aqui debater possíveis pré-candidatos, né? Eu acho que a gente tem que ouvir pré-candidatos, sejam do nosso grupo, sejam o grupo contrário. A gente vai fazer o convite, faço questão de fazer o convite para prefeito atual, né, para vice-prefeito, para lideranças atuais e para aqueles que já foram, né? Eu acho que a gente tem que, se o nosso objetivo é o Tibagi, né, por que não chamá-los aqui para debater e ouvir, e eles podem muito acrescentar a nós, né? Porque assim como você falou muito bem da gestão na cultura da Ângela, por que não
outros gestores não podem trazer essa experiência boa da gestão da Ângela para uma atual gestão, né? Então é assim que eu penso. Eu acho que de forma muito democrática, de forma muito respeitosa, nós temos tudo para levar um conteúdo legal para a população tibajana. E se você tiver alguma sugestão, pode deixar nos comentários também, né? Isso, coloque nos comentários. De assuntos, de pessoas para trazer. Pessoas, né? Às vezes debatemos alguns assuntos que não são do teu interesse, mas se você tiver um assunto que nós podemos debater aqui, se nós não soubermos, vamos trazer pessoas que saibam desse assunto para debater. A ideia é justamente essa, levar até você uma informação que talvez a gente não tenha no momento, mas que vai correr atrás para levar para você. E vamos aprender juntos. E vamos aprender juntos, né? E sempre com muita fé em Deus e de olho no futuro. No futuro. Isso aí. Isso aí.